Olá, Bruno Silva, nosso cientista político, nosso quadro que está agora, a partir desta semana, acontecendo todos os dias na Rádio CBN Campinas. Ele que vai ajudar a gente a refletir e analisar, trazer alguns pontos de vista sobre a política em Campinas, na região, no Brasil e no mundo, Bruno. Um bom dia. Olá, muito bom dia, Carol. Muito bom dia, Guilherme, e a Bom todos que nos dia. acompanham no CBN Campinas. Sempre uma alegria conversar com vocês. Mas tem pauta do dia aí na Câmara de Vereadores? Isso, hoje a gente tem a sessão, né, a partir das 6 da tarde ou 6 da noite, como você preferir. É uma pauta um pouco mais fria, né, digamos assim, né, Bruno? A gente tem aqui os principais assuntos. Você fez até uma listagem aqui, 3 projetos de decreto, uma PL, um substitutivo de PL, mas eu acredito que os dois principais são o item 2, né, que um projeto de lei para mudar o critério de obrigatoriedade em consultar moradores em bairros onde será instalada uma cooperativa ali de recicláveis, né, reduzindo de um raio de 300 metros para 100 metros, né, porque tem que ser feita uma consulta ali, o que Com a os moradores população acham, local? isso, eles querem reduzir a área dessa consulta de 300 para 100 metros, e o outro projeto é um de revogar uma lei que isenta doadores de sangue do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos municipais por conta de um conflito com legislação federal e estadual que já existe sobre esse assunto. São os principais assuntos de hoje, não são grandes assuntos, mas Mas atinge a questão dos o barracões dia ali a dia. da instalação tem alguma relevância, mas enfim, é o principal assunto de hoje, né, Bruno? É isso, Guilherme. São os principais assuntos de hoje, né? Destaque principalmente para essa questão do projeto de autoria do vereador Paulo Búfalo, né? Das cooperativas de recicláveis, porque na realidade, na própria justificativa do projeto, quando a gente vai lendo ali, tentando entendê-lo mais a fundo, no fundo, o que aconteceu foi um erro na publicação da lei, ainda lá atrás, na época do Dr. Hélio, porque na verdade o equívoco que foi feito ali é de que era para nem estar dessa forma a lei como ela estava em vigor. Por quê? Porque, na verdade, a Câmara havia feito substitutivo ao projeto na época, lá atrás, quando a legislação foi aprovada, mas ocorre que quando a Prefeitura fez a publicação da lei, a publicação não contemplou essa mudança, e aí, para poder realizar essa transformação, teve que vir na forma de um novo projeto, né? Um projeto, então, como eu estou frisando aqui, de iniciativa do vereador Paulo Búfalo, que tem como principal objetivo, talvez, até desburocratizar ou tornar mais fácil esse processo de implantação das cooperativas de recicláveis, que a gente sabe que dentro do contexto da cidade, dentro da lógica municipal de política de resíduos sólidos, acaba sendo extremamente importante. Quanto mais puder ampliar a presença dessas cooperativas, puder estimular, inclusive, a população a poder ter esse lixo reciclável separado da maneira adequada, ser recolhido da maneira certa, isso acaba ajudando também a prefeitura do ponto de vista ambiental. E o outro projeto que você chamou a atenção também, esse de iniciativa do Poder Executivo, que inclusive já conta com o parecer favorável das comissões, principalmente da comissão responsável pela questão da legislação em si, que vai acabar retirando esse benefício, né, dos doadores de sangue. Vale destacar, a maior parte dos municípios no Brasil tem leis parecidas com essa. É até interessante observar o que está acontecendo agora então em Campinas, para que isso possa também ver qual vai ser a movimentação que teremos em outras localidades, porque a lei federal entende que não é possível dar nenhum tipo de benefício àquele que faz a doação de sangue, e isso estava sendo entendido como uma espécie de uma remuneração, enfim, algo que beneficiava aí diretamente as pessoas que faziam a doação e que, portanto, não pagavam, né, estavam isentas desse pagamento da taxa do concurso público. Além disso, como você já citou, outros projetos, né, os projetos já tradicionais do Poder Legislativo, e que por vezes geram tantas críticas pela população, que são aquelas concessões de título, enfim, medalhas, honrarias. Alguns entendem que isso, né, deveria ser muito mais simples, não precisaria envolver todo um processo de discussão, que ocupa por vezes tempo que poderia estar sendo concentrado em outros assuntos para o Poder Legislativo deliberar sobre a própria cidade. E tem um substitutivo de PL que é interessante também, do Paulo Gaspar, que trata a respeito de estabelecimento do Março Verde, que seria todo mês dedicado a expensar ações em relação ao combate ao câncer de intestino, que, como recentemente tem sido repercutido em nível nacional, né, várias das pessoas, alguns artistas, inclusive muitas das pessoas na faixa dos 30 anos, têm começado a enfrentar esse problema de maneira muito precoce. Então a ideia, o objetivo é gerar essa conscientização em prol da saúde pública, viu, Guilherme? Bruno, mudando de assunto rapidinho aqui, a gente está quase acabando o tempo aqui, mas o assunto nacional, né, Carol? Ah, é, porque eu acho que o Lula deve não ter gostado do cafezinho que o presidente do Banco Central serviu, né, Bruno? Só dá esse assunto. Pois é, só dá esse assunto, viu, Carol? E de fato não tem gostado, não, né? E aqui, para ser bem sucinto com o nosso ouvinte que está aí do outro lado,
O ponto central da questão é o seguinte, né? O Lula e toda a sua equipe econômica tem uma determinada visão do que é o desenvolvimento econômico do país, dos principais desafios, tem essa perspectiva mais desenvolvimentista e, consequentemente, de elevação do gasto público como uma medida para poder conter a crise econômica, estimulando dessa forma o consumo de maneira mais intensa para que lá na frente você possa ter algum tipo de impacto econômico positivo. A leitura de quem está à frente do Banco Central, sobretudo o seu presidente, o Roberto Campos Neto, que vale destacar, foi nomeado pelo presidente anterior, até porque mudanças na lei foram feitas a nível nacional após a aprovação da Lei Complementar 179 de 2021, que determinou, né, mudanças aí no que diz respeito à escolha do presidente do Banco Central, além de seus diretores, fazendo com que presidentes, né, e diretores do Banco Central escolhidos pelo governo anterior mantivesse no governo que viesse posteriormente, né? Então tudo isso tem gerado esse imbróglio que no fim das contas é um embate de ideias, vamos dizer assim, entre perspectivas diferentes, à frente de quem está do Banco Central e à frente do presidente. Acho que para ser bem sucinto, de maneira geral, a gente precisa que esse clima dê uma apaziguada, que haja ali um alinhamento das expectativas, porque senão essa rota de colisão prejudica todos nós diretamente, né? Há, obviamente, embates econômicos, talvez a leitura sobre a taxa de juros no Brasil não tem uma única interpretação, porque a gente sabe que a economia também, assim como a política, ela é interpretável, mas é preciso que esse clima se pacifique, senão a gente acaba aí tendo problema do ponto de vista de investimento e, consequentemente, pensar no nosso crescimento, viu, Carol? Sempre atingindo a população. Bruno, obrigada, até amanhã. Obrigado, Bruno. Obrigado a vocês, gente. Carol, Guilherme, os ouvintes, um grande abraço, até amanhã.